Bom, gente, boa noite, o pessoal que está aqui no presencial, os nossos queridos amigos, companheiros aí durante a pandemia, que permanecem conosco no virtual. Hoje eu não olhei para lá, tá, gente? Eu olhei para a câmera. Estou falando com o pessoal do virtual. Bom, o nosso tema hoje é um tema que eu, particularmente, que estou na doutrina espírita há praticamente 60 anos, ainda não tinha tido a oportunidade de estudar, de me envolver, de pesquisar, de ouvir, né, os grandes expoentes desse tema, né, principalmente muito ligado à medicina, que é a experiência de quase morte, é a EQM. Então, aqui a gente tem essa figura bem elucidativa desse tema. Nós temos uma paciente, uma equipe de hospitalar ao redor dessa paciente, e a gente vê que, além do corpo físico da paciente, há um outro corpo aqui que nós já sabemos, vamos ver lá também no final, rever mais uma vez, que é o perispírito, né? Então, essa paciente está tendo aí, certamente, uma experiência de EQM, supondo que ela não vai a óbito, que ela continua viva. Passa por um trauma momentâneo ali no corpo físico, mas sobrevive à morte naquele momento. Sim. Bom, o que é a EQM? O que é essa experiência de quase morte? Então, pegando a definição, é experiência muito intensa, claro, por que muito intensa? São em momentos, se a gente pegar ao pé da letra o nome quase morte, em momentos de uma possível transição do mundo material para o retorno daquela alma, daquele espírito, ao mundo espiritual. Então, é muito intenso. E o tempo também que ele se passa é muito curto o tempo da Terra. Porque se a pessoa fica muito lá, vai romper o laço fluídico, ela desencarna. Porque o próprio corpo físico não aguenta tanto tempo num estado de quase morte, né? Que ocorrem a pacientes em morte clínica, ou seja, aqueles que estão ali naquela situação de saúde física em que é dado como morte clínica, quer dizer assim, popularmente falando, está nas últimas, está a um passo de realmente ser declarado um óbito, né? Ou muito próximos deste estado. Por exemplo, como nós vamos ver um caso mais à frente, por exemplo, overdose. Porque a overdose não é uma questão, é uma morte clínica, né? Mas também leva o paciente a um estado tal de inconsciência que também muitos pacientes que passam pela overdose acabam experimentando esse fenômeno, que é chamada experiência de quase morte, né? Então, essas pessoas se veem do outro lado da vida. E, após retornar à vida, por isso que é quase morte, mas elas retornam, né? E relatam o que elas viram, o que aconteceu. E a gente vai ver que elas relatam de uma forma extremamente lúcida, racional. Então, é um fenômeno que realmente, né, tem despertado cada vez mais a atenção dos cientistas. Bom, é uma experiência universal, isso é muito importante falar, né? Em diversos países, com pessoas de diversos credos religiosos ou sem credos religiosos, ou ateus ou não ateus, níveis de cultura socioeconômico diverso. Então, é um fenômeno que ocorre de uma forma muito heterogênea, né, no nosso planeta. O Dr. Bruce Greyson, que a gente vai ver daqui a pouco quem é, quer dizer, quase no final, esse psiquiatra, segundo ele, em torno de 5% da população mundial passa por essa experiência de quase morte. Aí eu me perguntei, quando eu assisti entrevistas dele, e me perguntei, uai, por que eu nunca ouvi ninguém falar que passou?
que normalmente quem passa não quer relatar, porque geralmente ainda devido ao preconceito, ou seja, falta de conhecimento da gente, da população em geral, a gente ainda tem o preconceito e acha que a pessoa delirou, surtou, alucinou, como a gente também vai ver mais adiante. Então, 5% é a estimativa deles hoje. Eu acabei de assistir uma entrevista dele no lançamento de um livro dele lá na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e é mais ou menos isso que eles hoje estimam, tá? E o interessante, fazendo um apanhado de muitos que relatam aos médicos as mais diversas formações médicas, não é só psiquiatra, que paciente relata essa experiência, né? Eles começaram a observar que existe um certo padrão, a gente também vai ver já daqui a pouquinho. Existe um certo padrão. Quando eles retornam, quem passa por essa experiência, quando retorna à vida, conta o que viu, e esse o que vê segue um certo padrão. Então, eles veem mais ou menos as mesmas coisas, não o mesmo formato, se vê uma pessoa não idêntica, mas veem pessoas e etc., como a gente vai começar a elencar daqui a pouco. Então, isso é muito interessante, porque isso mostra que é uma experiência, é um fenômeno que ocorre com esse tipo de pessoa que está passando muito próximo de uma morte clínica, até mesmo uma overdose, que é uma coisa que dá uma universalidade. Não tem dia, não tem hora, não tem local, não tem país, não tem nível socioeconômico cultural, não tem religiosidade, nada disso. Isso é muito interessante e tem chamado cada vez mais atenção. Então, nos faz lembrar ao fenômeno das mesas girantes. Lá no meado do século XIX, em que Allan Kardec se depara em Paris, até então Hippolyte Léon Denis vai, com o fenômeno das mesas girantes. O que chamou a atenção do Allan Kardec como cientista que era? Essa universalidade começou a pipocar o fenômeno das mesas girantes em diversas partes do planeta. E hoje o mesmo vem acontecendo com essas experiências de quase morte. E isso é muito interessante, porque vem chamando a atenção, né, principalmente da ciência, né, para essa questão. O que acontece com a vida depois que a gente desencarna, depois que o corpo morre? Bom, aqui estão, então, os relatos em comum que os pacientes que sobrevivem a essa situação crítica no seu estado físico, no seu corpo físico, relatam. Deixar o corpo para trás, percepção de coisas que ainda vão acontecer no futuro, quando acontecem, eles se tocam que já tinham visto lá quando eles estiveram passando pela experiência de EQM. Os pensamentos ficam mais claros, mais rápidos e lógicos do que nunca. E isso é muito importante, que isso é um contraponto a correntes de cientistas que ainda insistem em dizer que é, por exemplo, uma alucinação. Vamos continuar, então, nesses relatos, né? Nesse padrão, né? Do que a maior parte do que passa pela EQM relata sentir. Está viajando dentro de um túnel, tanto que você entra com a EQM no Google, você vai ver assim, uma forma de ser humano, né? Uma pessoa sempre entrando num túnel, um túnel à frente, ou no meio de um túnel atrás, né? Também relatam encontrar desconhecidos, pessoas que eles nunca viram, aparentemente não conhecem, ou pelo menos não conhecem dessa encarnação, ou entes queridos que eles sabem que já morreram, que já desencarnaram, né? E também eles relatam que é muito comum de chegar num ponto, eles vão vagando ali naquele túnel, naquele outro local que eles se veem, em que eles dizem que não podem continuar a partir daquele ponto, né? Então, porque esses seres que eles encontram lá, que eles veem, desconhecido ou ente querido, falam para eles:
que é daquele ponto eles têm que retornar à vida, que ainda tem muita coisa para fazer e que não é a hora deles ficarem lá. Eles têm que retornar. Outros, é dito para eles que eles podem escolher se eles querem ficar lá ou voltar à vida aqui na Terra. E o Dr. Bruce Greyson, nessa entrevista que eu assisti dele, inclusive, eu recomendo em inglês, legenda em inglês. Eu não consegui em português. Se conseguirem até depois, podem me falar, né? Mas ele é um cientista muito humilde, mas de um conhecimento, né? Então, ele até riu aqui quando ele contou que escolher entre aspas, porque disse que muitos relatam, quer dizer, todos relatam que escolheram, né, ficar lá, quando a coisa lá estava melhor do que aqui, né? Mas quando eles falam, não, eu quero ficar aqui, aí diz que esses seres falam para ele, não, você não fez uma boa escolha, a melhor escolha para você é volta à vida, né? E aí, quando eles voltam à vida, passam anos tiririca da vida, muito chateados com esses seres que fizeram com que eles voltassem à vida, incluindo com a equipe médica hospitalar, que ajudou eles a voltar à vida. Eles ficam uma reclamação de mal zangados com a equipe médica. Olha o que me trouxe, né? Então, muito interessante, tá? Então, é isso que eu coloquei aqui, né? Ficam chateados aí para o resto da vida que tiveram que voltar. Nem todos, claro, né? Próximo, por favor. Bom, quando iniciou os estudos, quando que a ciência parou para olhar com seriedade, com método científico, né, a essas experiências de quase morte a EQM? Até a década de 60, era considerado imaginação, viagem na maionese, como a gente costuma dizer. Então, ainda não era levado a sério, a ciência ainda não tinha parado para se debruçar, que achava que era lenda, crença popular, ou excesso de religiosidade, etc. Década de 70, as coisas começam a mudar. Por exemplo, com este best-seller, Vida Depois da Vida, que deu origem ao filme Vida Após a Vida, do Raymond Moody, que a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Então, aí deram início a pesquisas no mundo todo, a partir muito desse trabalho do Dr. Raymond Moody, tá? Em todo o mundo. Atualmente, cada vez mais a gente vai encontrar trabalho. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar, entrei em português, texto quase morto, e vi várias teses de mestrado e doutorado, não só de psiquiatras, não só de médicos intensivistas, trabalham ali na UTI, na CTI, nessas situações, né, para tirar o paciente de um estado crítico, quase morte, mas também de psicólogos, né, estudando, inclusive, EQM, eu vi de uma moça muito interessante o trabalho dela, estudando, inclusive, pacientes que tentaram suicídio, né? Vamos, por favor. Sim, em 75, falei que eu ia falar dele, Raymond Moody, que é um psiquiatra americano, ainda encarnado, ele que cunhou essa expressão. Vocês vão dizer, a partir dele que começaram a notar? Não. Platão, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, Platão já falava nesse tipo de possibilidades, né? E a França também já tinha cunhado um termo para isso. Se não me engano, em 1800 e pouco, não me lembro agora, né? Mas ele é que pegou e cunhou o termo, que em inglês é Near Death Experience, NDE, né? E que a tradução para o português é experiência de quase morte, EQM, né? E com este termo, o que ele quis falar? Quis falar dos fenômenos ocorridos com pessoas que foram declaradas clinicamente mortas, né? Pelos médicos, mas elas se recuperaram e voltam, então, à vida e contam o que se passou, como foi essa experiência, né? Quando estavam aparentemente mortas, né?
Esse foi quando ele cunhou em 75. Hoje, a gente vê alguns grandes psiquiatras internacionais dizendo que esse termo acabou sendo não o melhor termo, porque não necessariamente é clinicamente morta, como a gente vai ver um caso daqui a pouco muito interessante, né? Então, hoje, sabe-se que é um pouco mais abrangente, mas o termo foi cunhado na época dessa forma aqui. Próximo, por favor, César. Bom, uma entrevista com o Dr. Raymond, né? Perguntaram para ele como que ele sabia, sacava, via, percebia que quem volta, passa por essa experiência, ao retornar, conta uma história, não está mentindo. Está mentindo ali, na hora joga isso aí para ver se cola. E a resposta dele, eu particularmente fiz questão de colocar entre aspas, vou ler com vocês para mostrar o quão sério, né, a ciência hoje está levando esse assunto, né? Então, ele responde: tenho presenciado adultos maduros e emocionalmente estáveis perderem o controle e chorarem enquanto estão contando o que lhes aconteceu algumas décadas antes. Isso mostra que essa experiência mexeu profundamente com essas pessoas, né? Percebi em suas vozes sinceridade, calor e sentimento que não se podem transcrever no relatório por escrito. Por mais que ele passe para o papel as informações que aquele paciente de uma EQM está passando para ele, essas emoções ele só percebe quando ele conversa com esse paciente, né? É difícil, de tanta sinceridade, calor e sentimento. Ele continua. Além da minha própria opinião, há algumas considerações fortes que contrariam grandemente a hipótese de invenção. A mais óbvia, é a dificuldade em explicar a semelhança de tantos relatos, que foram aquelas semelhanças que a gente acabou de colocar ali. A grande parte vai estar ali, ou passou por 2, 3 daquela situação, 4, 5, né? Isso é muito interessante. A mais óbvia é a dificuldade em explicar a semelhança de tantos relatos. Como é que pode acontecer de tantas pessoas que não se conhecem e, às vezes, moram em outros estados ou países, contarem quase a mesma história? Muito interessante isso, né, gente? Aí ele continua. Pessoas com que falei não são vítimas de psicoses ou outros desequilíbrios. Seus matrimônios são estáveis e possuem família e amigos. Quase nenhuma delas teve outra experiência estranha no decurso da sua vida. E, mais importante ainda, são pessoas que sabem a diferença entre os sonhos e as experiências no estado de vigília. Próximo, César. Então, uma vez mais, mostrando para a gente a universalidade. Não é exclusivo de uma região, ou de uma religião, ou de um país, ou de um nível socioeconômico, cultural, financeiro. Não. Pode acontecer com qualquer um de nós, né? E agora, então, vamos aos casos, né, que a gente retirou da revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, de outubro de 22, resumidos pelo Mário Frigeri, lá de Campinas, tá, de São Paulo. Primeiro caso que o Mário traz para a gente na revista O Reformador é de uma pessoa, uma mulher, deficiente visual. Olha que interessante. Ela é cega, gente, já há quase 50 anos, né? E ela descreve, ela passa por um ataque cardíaco, tem um ataque cardíaco, volta e descreve, né, em detalhes o que ela viu enquanto eles estavam tentando trazê-la à vida, né? Não deixar que ela viesse a óbito. Bom,
ela deu uma boa descrição dos instrumentos que foram utilizados, falando até a cor desses instrumentos. A maioria daqueles instrumentos, há 50 anos atrás, quando ela enxergava, não existiam. Então, ela nunca tinha visto com esse olho aqui da Terra, né, esses instrumentos. Não poderia ter visto, né? E ela disse ao médico que ele usava um jaleco azul quando começou a ressuscitar ela. Caso bastante interessante. Próximo, César. Próximo caso. Uma mulher também no hospital, com insuficiência cardíaca, sente dor forte no peito, de repente ela sente que para de respirar e o coração dela para, né? E o que ela relata? Quando ela volta à vida, né? Que ela estava saindo do corpo e escorregando entre o colchão e o lado da cama em direção ao chão. Conceição, por que você escreveu isso tudo num PowerPoint? Didaticamente não é indicado numa apresentação de PowerPoint a gente escrever muita coisa. Né? Está aqui gráfico o PowerPoint, é um guia para a gente. Exatamente para a gente observar a precisão de detalhes que uma pessoa que, durante um trauma desse, de um ataque cardíaco, parar de respirar, o coração parar, né? Toda aquela parafernália de uma sala de emergência em cima dela e um monte de profissionais em cima dela. Olha como ela detalhou, saindo do corpo, escorregou entre o colchão e o lado da cama. Provavelmente ela sabe até apontar qual foi o lado da cama, né? Em direção ao chão. De repente, ela começa a subir. Mas não é qualquer subida, é devagarinho. Entende, gente? O nível de detalhes tem que estar lúcido para poder descrever com tanto detalhe, né? Passa pelo lustre. Detalhe técnico. Naquele momento, eu não sei se eu iria lembrar do lustre. Ela lembrou. Flutua junto ao teto, virada para baixo. Sente-se como um pedaço de papel que tivessem soprado para o ar. Quando a gente pega uma peninha e sopra. Ou seja, ela estava sentindo certa leveza, né? Aí ela vê o corpo, o próprio corpo, na maca, na cama, e enfermeiras tentando trazer a vida. Ouve uma das enfermeiras falar e apagou. Outra fazendo uma respiração boca a boca. Quando coloca o aparelho de ressuscitação cardíaca nela, ela vê o corpo dela saltar, né? E ouve todos os ossos do corpo dela estalando, né? E ela diz, então, que foi horrível, realmente, uma situação extremamente dramática, né? Não foi fácil para ela. Próximo, por favor. Terceiro caso, um rapaz de 19 anos sofre um acidente de carro. Ele estava no carro com um amigo, pelo que eu entendi, ele estava dirigindo. De repente, ele ouve um grito do amigo. Aí ele vê faróis de um outro carro que vinha na direção oposta dele. Ouve sons de lataria sendo esmagada. Passa um instante, ele relata que parecia que ele atravessava uma escuridão num espaço fechado. Depois, ele começa a sentir que ele está flutuando, distante do chão e longe também de onde estava o carro. Ele assiste as pessoas vindo em direção ao acidente, vê o amigo dele saindo do carro, o amigo em estado de choque, e aí ele vê o próprio corpo dele entre os destroços, rodeado de todas aquelas pessoas que tentaram tirar ele. Então, ele assiste esses momentos ali dramáticos do acidente. E aí ele diz que realmente foi uma experiência incrível que, para ele, nunca mais se repetiu. Que bom, né, gente? Próximo, por favor. Quarto caso. Mulher que foi recebida por desencarnado. Era um parto muito difícil, ela teve muita perda de sangue. O médico, então, informa aos parentes que ela estava morrendo. Só que ela acompanhou consciente tudo o que o médico falava, né? E aí, ela, mas ao mesmo tempo, ela se sentia que ela estava começando a recuperar os sentidos dela. Claro que não do corpo físico, né?
ela, alma e espírito, porque ela estava quase morrendo, o médico chamou a família para falar, aí, de repente, ela viu um grande número de pessoas dentro do quarto, né, que estavam suspensas no ar. Segundo ela conhecia todas aquelas pessoas, só que tinha um detalhe, todas aquelas pessoas já tinham desencarnado, já tinham morrido, né? Reconhece essas pessoas, não só porque algumas ela viu bem o rosto, mas outras ela sentiu que era aquela pessoa, né? E aí ela relatou que viu a avó, amiga de escola, parentes, amigos. Parecia que todo aquele grupo que recebeu ela estava feliz, então, para ela era um momento muito feliz, né? E ela, então, pressente, percebe que o objetivo deles ali era ajudar ela, dando as boas-vindas para ela, como se ela estivesse voltando para casa, né? Mas a gente vê que o pressentimento dela não estava exato, porque, na realidade, eles devem ter vindo para ajudar ela a voltar à vida, e não ficar lá no plano espiritual, né? E vocês veem aqui, ó, como se estivesse voltando, lhe dar as boas-vindas. Não, eles não foram dar as boas-vindas, boas-vindas, já passou por lá de cá, não. Eles foram ajudar ela a continuar aqui na Terra, né? Então, ela diz, nesse caso, que para ela essa experiência foi um momento glorioso e muito lindo. Próximo, por favor. Quinto caso, o resumo, né, dos que costumam dizer quando vem uma grande luz. Muitos dizem isso, tá? Aí, um dos casos que relata isso, né? A pessoa ouviu o médico dizer que estava morto, né? Aí, quando ouviu dizer que ele estava morto, essa pessoa se sentiu flutuando, subindo na escuridão. Aí, de repente, ele percebe que naquela escuridão tinha uma luz muito brilhante que ele via ao longe. Só que ele foi se aproximando em relação àquela luz, foi levado, né, para cada vez mais próximo daquela luz, e aí é claro que ele via cada vez maior, né? Ele fala, não foi experiência assustadora, foi muito agradável. Sendo cristão, ele diz que associou aquela luz a Jesus, né? A luz era muito intensa, mas não ofuscava os olhos dele. Ele diz o seguinte, que apesar dele sentir que tinha alguém ali naquela luz, né, ele não via ninguém naquela luz, ele só via luz. Mas ele sentia que tinha alguém ali naquela luz e ele associou a Jesus. Tudo bem, né? Então, ele sentia que essa luz tinha uma identidade especial, bem definida, formada de compreensão perfeita e amor puro. E a luz pergunta a ele se ele estava pronto para morrer. Provavelmente não, porque ele retorna para contar, né? Passou pela experiência de quase morte. Então, ele disse que era simplesmente uma luz que não possuía uma voz, mas ele ouvia o que ela estava falando, apesar de não ter uma voz, uma pessoa, né? Próximo, por favor. Sexto caso, é um caso de tentativa de suicídio. Um homem desesperado com a perda da esposa, né, atira contra ele mesmo, né? E aí, ao ser reanimado pelos médicos, ele diz aos médicos, não fui aonde minha mulher se encontrava. Claro, ele ia tirar a própria vida na esperança de que fosse encontrar a esposa assim que ele deixasse o corpo físico, né? Mas ele diz, não fui aonde minha esposa se encontrava. Pelo contrário, estive num lugar horrível. Compreendi de imediato o erro que cometeram. Que bom, né? Que ele pôde voltar para relatar e o aprendizado, né? E aí, Dr. Raymond Moody diz que outros que experimentaram essa desagradável passagem por regiões tenebrosas declararam sentir que esse era o seu castigo por haverem tentado quebrar as regras da vida, pois a vida é como um contrato e todos têm de cumprir determinados objetivos durante a existência. Então, a gente vê a experiência de quase morte também servindo de aprendizado, como a gente vai falar daqui a pouco. Por favor, César. Sim, gente, no caso ali, no final, no caso de tentativa de suicídio, vão ser experiências desagradáveis,
que a gente está atentando contra uma lei maior que a lei de Deus, né? Que nos deu a vida, sabe quando vai nos tirar a vida aqui na Terra, né? Porque nós somos espíritos imortais, vamos existir por o infinito, né? Então, é isso aí. O que mais chama atenção e traz até... Eu senti assim, na pesquisa que eu fiz com esses grandes nomes dessa experiência de quase morte aqui no planeta, né? Que eles ficam extremamente satisfeitos, que as pessoas que geralmente passam por essa experiência têm uma mudança psicológica, comportamental, na maioria das vezes, muito boa. Nem sempre, mas na maioria das vezes, nem sempre o caso daqueles que voltam e ficam chateados que voltaram. E o resto dos seus dias chateado. Poxa, eu podia ter ficado lá, mas eu voltei, né? Então, também, de novo, estou citando ele, ipsi literis, né? Ele diz, o que ficamos sabendo sobre a morte pode fazer grande diferença no modo de conduzirmos nossas vidas. Se as experiências do tipo das que mencionei são reais, terão profundas implicações no que estamos fazendo de nossas existências, pois assim pode-se considerar como verdade que ninguém pode entender por completo essa vida até dar uma olhada no que está além dela. É um psiquiatra, um cientista falando. Ou seja, no que acontece na outra vida. Coisa boa, né, gente? Nós que buscamos estudar, né, conhecer a base da doutrina espírita, não necessariamente precisamos de passar por uma experiência dessa, porque, por mais que seja agradável, né, teve um impacto no nosso corpo físico, então tem um momento de tensão clínico ali, muito complicado, né? Mas não precisamos, né? Graças a Deus, né? Então, a gente vê mais uma vez que o conhecimento nos liberta, né? A gente não precisa. Se viermos a passar, ok. Se não viermos a passar, ok também, né? Quando a gente começa a dar uma olhada, que é o que ele está falando, no que está do outro lado da vida, né? A gente muda. E a gente aqui na doutrina nem precisamos de olhar, né? A lógica, a razão, de todas aquelas colocações dos espíritos, né? Deixa muito claro para a gente. Próximo, por favor. Bom, gente, se alguém pensou em deixar muito claro para ela, porque para mim não. Vamos ler André Luiz. Vamos começar básico. Assiste o filminho nosso lá, que já vai te motivar a pegar o livro nosso lá. Depois segue ali naquela sequência, Mensageiros Missionários, né? Ou pega, se você já está no nível mais avançado, já passou ali pelos três primeiros do André Luiz, talvez você já possa pegar os livros, né, da psicografia do Divaldo Pereira Franco, né, porque o do André Luiz é a psicografia do Chico, do Divaldo, principalmente aquela série de livros do Manuel Filomeno de Miranda. Fantástico o trabalho dele com o doutor Bezerra aqui na Terra. Então, a gente ali ganha uma boa noção como é que está a coisa lá do outro lado, né? Bom, gente, essa pesquisa foi uma pesquisa extremamente importante, publicada agora em agosto de 22, numa das escolas, né, de medicina de maior prestígio e de referência no planeta, que é John Hopkins, em Maryland, nos Estados Unidos. Eles entrevistaram 3.192 pessoas que vivenciaram, passaram por essa experiência de quase morte. A maioria delas teve uma espécie de revelação sobre o sentido e o propósito de viver. Que bom. Quase 90% diminuiu o medo da morte. Quase 90% teve mudanças positivas em relação ao fim da vida. A maioria descobriu um significado pessoal, espiritual ou perspicácia psicológica após a experiência, ou seja, abriu a sua mente, né? Volta à vida, mas com um outro olhar sobre a vida.
Muitos relataram terem tido contato com pessoas que morreram. Próximo, por favor. Bom, explicação científica. Nós pensamos aqui 3 grandes nomes no cenário internacional, né, que pesquisam até hoje, estão há anos pesquisando, né, o EQM, né, experiência de quase morte. O primeiro dele, a gente pegou, foi ver qual a explicação científica que o Dr. Sam Pernian, ele é um inglês, mas radicado atualmente. Começou a pesquisa dele lá na Inglaterra, hoje ele trabalha na Faculdade de Medicina na New York, na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, né? Ele não é psiquiatra, porque o Dr. Richard Murray, que a gente mostrou ali, aquele Dr. Grayson, eles são psiquiatras. Esse ele não é psiquiatra. Esse ele é um médico intensivista, médico de UTI, de CTI, de pegar ali no estado, né, difícil, fisicamente falando, o paciente. Ele também é professor da universidade e diretor de pesquisa. Olha que interessante, eu achei o máximo, o nome da área que ele dirige. Em terapia intensiva e ressuscitação. Olha que legal, né? Já estão estudando, ampliando, isso vai ajudando a gente também, a hora que a gente cair no hospital e precisar ainda de continuar na Terra. As técnicas, né? As tecnologias para nos ajudar a ficar, né? Então, vamos ver qual a explicação científica, o que diz o doutor Sam em relação à EQM. Por favor. Bom, ele disse que a medicina nunca quis, também assisti uma entrevista, eu também não achei em português, achei em inglês, com legenda em inglês, né? Ele falando, nossa, você fica horas ouvindo, né? Extremamente seguro, bem equilibrado, palavras muito bem colocadas, né? Ele disse que a medicina nunca quis, cientificamente, né, analisar a morte, muito menos depois da morte. Por quê? Qual é a função? Sei que tem médicos, inclusive psiquiatras aqui no recinto, não ouço, não sou da área, né? Mas, do que eu aprendi, né? O objetivo, a missão da medicina, né, é o contrário, é salvar vidas, é nos manter vivos. E não se preocupar com a morte, muito menos com além da morte, né? Só que ele disse que eles começaram a se deparar, né, com pessoas que passam pela EQM, né, que têm uma experiência lúcida. Naquele momento em que eles veem, alguém fala com eles falam com alguém, ouve o médico falar, percebe a cor do jaleco do médico, quando elas relatam assim, eu estava lúcida na hora ali que eu vi, né? Que não é compatível, essa lucidez, no momento em que a pessoa está ali naquela experiência de quase morte, não é compatível com alucinação, ilusão ou delírio. Por que ele cita alucinação e ilusão ou delírio? Porque se você for na Wikipédia, vocês vão ver que tem uma corrente de cientista que alegam que é alucinação ou ilusão ou delírio, tudo junto, tipo, surtou, né? E ele continua, ele diz nessa entrevista, o cérebro, ele diz, inclusive, que o cérebro já está muito bem estudado pela ciência, muito bem caracterizado o cérebro atualmente pela ciência. Então, ele diz que o cérebro e suas milhares de células não podem produzir pensamento. Pelo menos, até hoje, a ciência não provou o contrário, que o cérebro pode sim, né, que aquelas células do cérebro podem produzir pensamento. Então, hoje, não há essa prova de que ela possa produzir pensamento. E até onde eles conhecem cientificamente falando, elas não podem produzir pensamento, né? Então, ele diz que os nossos pensamentos, né, seriam produzidos por uma outra entidade. Olha que coisa boa, não meu nome, e não importa o nome.
alma, espírito, luz, relâmpago, gente, não importa, não. Né? Então, ele diz que os nossos pensamentos seriam produzidos por uma outra entidade, além do corpo físico, além do cérebro, né? Físico. Assim, aí ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ele comparou com a TV e o rádio. Ele disse o seguinte: o que passa, o que você vê na TV e no rádio, né, não foi produzido pelo aparelho de TV e pelo aparelho de rádio. Não foi produzido pelo aparelho de TV ou de rádio. Ou seja, a TV e o rádio, o que ele quer dizer, seria um corpo físico. Seria um instrumento, seria o aparelho, o corpo físico. Mas o que o corpo físico, né, demonstra no seu dia a dia aqui na Terra, né, não foi produzido por aquele corpo, como se fosse a TV e o rádio. É produzido por uma outra entidade. Né? Próximo, por favor. Agora vamos falar do doutor que a gente já citou aqui algumas vezes, Bruce Greyson. Ele é americano, da Universidade de Virgínia, já trabalhou em outras universidades, é psiquiatra, diferentemente do doutor Sam. Ele é professor também de psiquiatria e atualmente é diretor da divisão de estudos perceptivos. Né? Ele é cientista e pesquisador de EQM, gente, há quase 50 anos. E vamos ver por quê. O que levou ele a começar a se interessar pelo assunto. Muito interessante, a gente já vai ver. Né? Ele é o fundador da única revista científica sobre um tema específico, abordando especificamente a EQM. Ele é cofundador da Associação Internacional de EQM. Próximo, por favor. Bom, como ele começou, eu achei o máximo, adorei, como ele começou a se interessar pela EQM. Primeiro, na entrevista, ele começa dizendo o seguinte: não professo nenhuma religião, minha família tem religião, mas a gente nunca seguiu, não somos religiosos. Venho de berço de cientistas, meu pai era um grande químico, fui educado com a seguinte filosofia de vida: morreu, acabou. Depois não tem mais nada. Então, ele já começa dizendo isso para dizer, olha só, eu não fui autossugestionado, né? Porque minha visão de mundo não prevê nada além do corpo físico. E aí, muito interessante, que ele estava começando, as primeiras 2, 3 semanas dele, na residência médica em psiquiatria, né? Ele estava lá, em um determinado momento, lanchando na cafeteria do hospital, na lanchonete do hospital. De repente, cai um certo tempero, um molho, na roupa dele, na roupa, e mancha. E o que ele faz? Ele coloca o jaleco dele, de residente, né, do hospital, e abotou o jaleco para que ninguém visse que a roupa dele estava suja, com aquela mancha de suco, que seja. Né? Aí, de repente, ali, ele é chamado para atender uma paciente de overdose, né, que estava totalmente inconsciente. Aí ele vai, faz os primeiros o que ele deveria fazer, eu quero esperar dele como psiquiatra, sai da sala onde ela se encontra, e ele diz que ele, então, caminha mais ou menos uns 45 metros da enfermaria onde ela estava. Né? Então, ele sai do quarto dela, caminha uns 45 metros no corredor, para conversar com a amiga dela que tinha trazido ela até o hospital para ser socorrida. Né? Aí disse que no meio da conversa, explicando qual era o caso da amiga, ele disse que ele começa a sentir calor. E aí, o que ele faz? Desabotou o jaleco. Nisso que ele desabotou o jaleco, a mancha fica exposta. Né? Vamos ver o que tem isso a ver. Né? Aí, dias depois, a paciente ainda estava tonta, mas já acordou. E quando ele se apresenta, ela fala, mas eu já conheço o senhor. E relata que ela viu, ouviu, sabia o que ele tinha falado para a amiga, e ela relata o episódio do jaleco. Inclusive, eu vi a mancha no seu jaleco. E percebi que o seu calor teve que abrir para poder não sentir tanto calor. E aí ele disse que isso
cientificamente falando, fisicamente falando, era impossível, porque ele tinha acabado de deixar a paciente ali. Estava totalmente inconsciente. Ele saiu da sala, fez um ângulo, foi em direção ao corredor, uns 45 metros. Então, ela não teria condições de ver a mancha na roupa dele. Você pode dizer, ela ouviu, alguma coisa ok, mas a mancha na roupa dele, né? Então, durante anos, gente, ele disse que ele não comentou isso com ninguém, nem com a esposa dele. Por quê? Porque ele ficou receoso, ele sendo psiquiatra, sabia como que a galera da época pensava, isso foi meados da década de 70, início, pelo que ele fala, da década de 70, né? Ele disse que ele ficou quietinho, com medo de acharem que ele estava doido. Que aí ele que teria que ser tratado pelos psiquiatras internados. Ele nunca comentou com ninguém. Até que, uma certa época, passou-se o tempo, vários pacientes dele da psiquiatria relatavam a EQM, mas que ele não no hospital onde ele estava, vinham ali na consulta e falavam. E o que ele achava disso? Alucinou geral. O cara está surtado, está sonhando, não levava aquilo como uma coisa que realmente pudesse acontecer. Aí, quem entra na equipe dele, nessa época, ele já era o chefe da psiquiatria da universidade, da UPenn, da Universidade da Pensilvânia. Quem ele recebe para fazer residência na equipe dele? Ele vira chefe dele. O Richard Moody. Aquele... Oi? Raymond. Raymond, gente, invoquei que é Richard. Richard. Eu trabalhei com Richard, aí eu fiquei com Richard. O Raymond Moody, que mesmo sendo um residente, né, uma pessoa relativamente nova em termos de faixa etária, já pesquisava EQM e já estava publicando aquele livro que a gente falou ali atrás, ou algum outro, né? Aí, o que ele fez? Foi se aproximando, eu escrevi Richard, né? Agora que eu vi. Foi se aproximando do Dr. Raymond, se aproximando, e começou a sondar o que era isso que ele relatava, negócio de EQM, o que era isso, né? Quando ele percebeu que o que o Dr. Raymond falou, né, explicava o que ocorreu com aquela paciente dele há anos atrás. A paciente da overdose que viu a mancha na blusa dele, né? Aí ele disse também, começou a perceber que acontecia com pacientes não só da psiquiatria, mas das mais diversas áreas médicas, né? Aí ele iniciou a pesquisa dele e está até hoje trabalhando e atualmente ainda é um dos maiores expoentes, né, nessa área. Próximo, por favor, já vamos encerrando. Bom, então, vamos ler de novo, né? Para ele, a experiência de quase morte vem desafiar o materialismo, esse conceito que a gente é só corpo físico, né? E ele disse que ele ainda busca compreender, aí eu vou ler esse livro, como que uma consciência tão complexa, incluindo atividade mental, percepção sensorial e memória, podem ocorrer sob condições nas quais o modelo fisiológico atual da mente considera isso impossível. Ou seja, o estado clínico daquele corpo físico não permitiria a pessoa passar por uma experiência dessa, né, com percepção sensorial, atividade mental e memória. Segundo ele, esse conflito entra entre um modelo materialista da identidade, mente e cérebro, e a ocorrência das EQM sob condições de anestesia geral ou parada cardíaca é profundo e inevitável. E ele diz que o mais interessante é como que a EQM muda a vida das pessoas. Por isso ele diz, eu vejo um benefício, por isso continuo pesquisando. Ele disse enquanto psiquiatra. Próximo, por favor, César. Tem mais alguém? Não. Não, porque a gente falou dos três. Do Raymond, que não é Richard, é Raymond, desculpa, Dr. Bruce, né? Falamos do Sam e falamos agora do Dr. Bruce, né? Bom, qual a explicação que a gente encontra na doutrina espírita, né? Na base da doutrina espírita? Bom, todos nós aqui, eu acho que já sabemos,
que nós, encarnados, temos o corpo físico, né? Eu sou a alma e o espírito, mas para que eu, a alma e o espírito, possa atuar sobre o corpo físico, né, existe um corpo semimaterial, porque esse daqui é imaterial. O corpo físico é material, matéria bruta, da Terra. E o perispírito, então, tem componente tanto do planeta em que eu estou habitando o corpo físico, quanto do mundo espiritual. Então, o perispírito está entre, poderia dizer, os dois mundos. Então, o espírito, quando ele reencarna num planeta qualquer que seja, ele tem um perispírito para que ele, o espírito, possa atuar sobre o corpo físico, né? Quando você diz, eu vi um espírito, ao invés de você acha que viu um gatinho, né? Aquele cartão, acho que viu um espírito. Você não viu o espírito. Na realidade, você está vendo é o perispírito, porque o espírito a gente não consegue ver, né? Assim como disse Jesus, vós sois luz. Então, nós somos mesmo, nós somos centelhas de Deus, nós somos centelhas de luz divina, né? Então, nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. Quem é o ser pensante? O espírito. Esses dois poderíamos comparar como se fossem fantoches, né? O espírito, que é o ser inteligente, usa a sua mente, a sua lógica, a sua razão, passa a informação para o perispírito, que passa para o corpo. Tá? Próximo, por favor. Bom, agora, na questão 344 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: em que momento que a alma, o espírito, como queira, se une ao corpo físico? Em que momento? Né? E os espíritos respondem: a união entre alma e corpo físico começa na concepção do ser, mas só se completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito que está designado para habitar um certo corpo se liga a esse corpo pelo laço fluídico, que a gente colocou aí em azul, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. Ou seja, aquele espírito reencarna ou encarna nesse planeta, certo? Então, agora a gente sabe que tem corpo, perispírito e espírito, mas também tem um laço fluídico, né? Que é uma conexão do perispírito com o corpo. Claro que está tudo parte do ser pensante, que é o espírito. Próximo, por favor, César. Isso. Então, o que acontece quando, né, a gente está dormindo? Quando eu estou dormindo, por isso que tem gente que diz que a gente, enquanto está dormindo, morre e a cada dia nasce de novo. Nunca ouviram isso? Não sei se é ditado de espírita, né? Não sei, né? Então, é exatamente isso que acontece. Por exemplo, a gente tem uma pessoa aqui dormindo, ela não está desencarnando ainda, ela está dormindo, né? Então, o que acontece? Quando você está dormindo, as suas funções fisiológicas, biológicas, sua não, o corpo físico que você usa aqui na Terra, né? Elas abaixam toda aquela atividade do corpo físico, dá uma baixada. Nesse momento, esse cordão, esse laço, tem gente que chama de cordão de plata, laço fluídico, tem um outro nome também, agora eu esqueci, cordão fluídico, eu adoro falar cordão fluídico, né? Esse cordão, esse laço, dá uma relaxada. Ele relaxa, ele afrouxa, e a alma, o espírito, juntamente com o meu perispírito, que o que nós estamos vendo ali é o perispírito da moça, deixando por um tempo o corpo físico. Daí a importância, gente, nosso tempo estouradero. Importância de orar antes de dormir. Mas eu não sei fazer prece. Gente, pensa na natureza, na cachoeira, na mata, nas cascatas, se quiser. Mas durma em paz, durma bem, esvazie sua mente. Fundamental, né? Por quê? Porque quando isso acontece, meu amor, está solto no espaço, amor. Não tem mais o corpinho físico para a gente se esconder.
E aí pode rolar de tudo, passar a noite inteira sentado do lado da cama, vai acordar com o corpo todo quebrado, nem sempre quando acordar com o corpo quebrado é isso, vai acordar com uma sensação ruim por dentro, sinal que provavelmente não esteve em bons lugares, vai acordar com a sensação de que levou um pito e deve ter sido levado, graças a Deus, para algum posto de socorro espiritual, e os mentores chegaram junto para você e falaram, como é que é, criatura? E aí, não sei o quê. E aí você acorda, nossa, levei um pito a noite inteira. Ou acordar muito bem, cheio de novos propósitos, novos objetivos, que esses mentores te recolheram, falaram aí, ó, vamos lá, vai, continua, né, te dando bom ânimo, força, coragem. Importância é dormir. Agora, isso enquanto a gente dorme. Agora, se você está num estado de quase morte, né, num coma, dado clinicamente ali naquele instante como morto, uma situação assim que o corpo físico já não tem mais vida, está assim já no finalzinho do que ele tem, ou totalmente inconsciente, um corpo totalmente largado, como a gente viu no caso da overdose, esse cordão também, esse laço fluídico, cordão de prata, não importa, né? Esse também vai relaxar. Então, o que vai acontecer? Podemos, sim, durante um momento clínico tenso para o nosso corpo físico, a gente deixar o corpo físico e experimentar um pouco o plano espiritual. Nos encontrando com pessoas queridas ou desconhecidas, ouvindo, e sendo levado para algum lugar através de um túnel, vendo um ser de luz se aproximar de nós. Tudo isso é factível, tudo isso é possível e mais. Segundo os ensinos dos espíritos, isso ocorre. O que deve acontecer é que muitos de nós ou não temos experiência nenhuma, se já passou por um estado crítico de vida ou morte, ficou ali perto do corpo, né? Ou, ao retornar, não se lembrou. E outros, são os que passam pela experiência de EQM, né? Ao retornarem, se lembrarem, porque isso vai acontecer. Vocês já repararam, quando você está com febre, principalmente quando você era criança ou está carente, né? Aí vem aquela coisa da infância, está com febre, está amuado, como que parece que para você o mundo tanto faz, como febre, parece que está deixando o mundo. Não tem nada demais, não, só pela febre de 39, né? Uma rinite, assim, parece que você larga tudo de mão. Alguém fala, vem comer, você não. Olha, a roupa está suja, tudo bem, né? Por quê? Porque você está debilitado fisicamente. Então, os laços ali dão uma fechada, mesmo com você acordado, né? Imagina nesses estados de quase morte, realmente. Então, esse é o último, né, César? Então, gente, desculpa pelo tempo. A gente sabia que não ia ser um tempo muito pequeno ou dentro da média, a gente realmente extrapolou hoje, mas porque o tema era muito grande, tá? E nós fizemos questão de dar um peso maior à experiência em si. O que a ciência diz, o que a medicina diz, porque a maioria de nós aqui já estamos conhecendo, pelo menos a base, o princípio da doutrina espírita. Então, a gente viu que foram 2, 3 slides, né? Mas a outra parte, pelo menos para mim, acredito que muitos de nós aqui, era até então desconhecida.